Olá, profissional da beleza, tudo bem? Eu me chamo Iberê Matos, sou o diretor executivo da Forri Professional e estou aqui hoje para esclarecer dúvidas sobre escova progressiva ou realinhamento térmico. Eu selecionei algumas dúvidas frequentes dos nossos clientes e trouxe aqui para compartilhar com vocês porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Bom, pessoal, eu vou começar aqui pelas dúvidas frequentes dos clientes finais, dos consumidores finais. E aí vou preparar os profissionais da beleza para responderem essas dúvidas. Então, a primeira pergunta que me fizeram é: escova progressiva alisa de verdade ou apenas reduz volume? A resposta é a seguinte: depende da fórmula. O percentual de alisante vai definir a potência. Porém, existe um conjunto de 3 fatores para qualquer resultado ser 100% liso. É produto, profissional e ferramenta. Se os 3 não estiverem alinhados, não adianta, não vai ter o resultado perfeito. Pergunta número 2. Quanto tempo dura o efeito liso? Depende, varia de 2 a 4 meses, mas isso vai depender do número de lavagem e da qualidade do material que o seu cliente utiliza em casa. A gente recomenda sempre a utilização de shampoos com pH fisiológico dos fios e de máscaras com pH ácido para manter o resultado por mais tempo. Pergunta de número 3. Posso fazer progressiva em cabelos loiros ou descoloridos? Sim, pode fazer progressiva em cabelo louro ou descolorido, desde que a escova não contenha carbocisteína e nem o glioxílico com baixo teor de pureza, pois ele vai fazer a oxidação da cor. Agora, para você ter um resultado principalmente na escova sem formol, 100% satisfatório, sem alteração de cor, é importante respeitar 4 fatores. O primeiro fator: a piastra não pode exceder a temperatura de 200 graus Celsius ou 375 Fahrenheit. Segundo fator: a piastra deve estar limpa e sem oxidação, senão é igual passar o ferro sujo numa roupa branca. Terceiro fator: se a escova for sem formol, após a pausa o profissional tem que enxaguar 100%. Se não enxaguar 100%, esse produto vai caramelizar no fio, gerando alteração de tom. E o quarto fator é que o realinhamento térmico não pode ser feito no mesmo dia das mechas, da tonalização e da coloração. É necessário respeitar um intervalo de 7 a 10 dias para que esse pigmento fixe no fio e aí você não tenha a alteração de cor. Quarta pergunta: progressiva estraga cabelo? Não necessariamente. Se tiver um controle de temperatura, um diagnóstico correto e a manutenção correta em casa, a progressiva vai dar um aspecto muito mais saudável aos fios. Quinta pergunta: pode lavar o cabelo no mesmo dia que você faz o realinhamento térmico? Depende da formulação. As fórmulas mais modernas permitem que você higienize a fibra capilar no mesmo dia. E isso, inclusive, para o salão de beleza é fantástico, porque o cliente sai vendo o resultado real. Agora, em fórmulas mais antigas, pedem um intervalo de 24 a 72 horas entre a realização do procedimento de selagem térmica e a higienização da fibra capilar. Sexta pergunta, e essa pergunta é muito frequente: gestante e lactante pode realizar o processo de realinhamento térmico? Bom, vamos lá. O momento que a mulher está mais sensível é justamente durante a gestação e o período que ela está amamentando. Nenhuma progressiva é hipoalergênica. Todas elas contêm algum ativo que pode gerar algum tipo de alergia. A recomendação das fábricas normalmente é que o profissional peça a autorização de um médico por escrito para realizar o processo, depois dele analisar a composição. Eu não recomendo que faça. Por quê? Qualquer alteração que tiver nesse momento tão delicado, nesse momento tão sensível da vida da mulher, ela vai colocar a culpa no profissional, a culpa no produto. Então eu sempre recomendo que não faça nenhum tipo de alisamento progressivo, nenhum tipo de realinhamento térmico durante o período de gestação e de lactação. Pergunta de número 7. Progressiva causa queda de cabelo? A progressiva não causa queda diretamente, mas o uso do calor excessivo pode gerar uma quebra próxima à raiz. E aí o cliente confundir com a queda. Ele, na verdade, não vai quebrar por incompatibilidade química, mas o calor excessivo pode fritar o fio e aí deixar ele bem pequenininho próximo à raiz. Pergunta número 8. É verdade que progressiva faz mal à saúde? Se elas contiverem na sua composição formaldeído ou glutaraldeído, sim, causam mal à saúde. Pergunta número 9. Posso pintar o cabelo no mesmo dia que eu realizo um realinhamento térmico?
Aconselhamos que o realinhamento térmico e a coloração tenham um intervalo de 7 a 10 dias para uma melhor fixação do pigmento e para manter o resultado também do realinhamento por mais tempo. 10ª pergunta: progressiva deixa o fio mais oleoso? Pode deixar o cabelo um pouco mais pesado e com isso, por ele estar produzindo, pelo couro cabeludo estar produzindo a mesma quantidade de oleosidade, pode dar uma aparência de maior oleosidade pela questão da oleosidade se espalhar mais fácil. Mas falar que a progressiva deixa mais oleoso, não. Ele apenas vai produzir a mesma quantidade de oleosidade e pela fibra capilar estar selada vai dar uma aparência mais oleosa. Agora, pessoal, eu acabei de chegar na parte sobre dúvidas técnicas, dúvidas que os profissionais normalmente têm a respeito de escovas progressivas. Primeira dúvida: qual o pH ideal para uma progressiva segura? O pH ideal para uma progressiva segura, para um processo de realinhamento térmico seguro, é de no mínimo 2. Qualquer produto que tiver o pH inferior a 2 pode ser nocivo à fibra capilar e pode até desintegrar essa fibra. Então tem que estar realmente atento a essa questão para nunca trabalhar com realinhamento térmico que tem um potencial de hidrogênio inferior a 2,0. Segunda pergunta: o produto não alisou a nuca e as laterais da cliente. O que pode ter acontecido? Em 90% dos casos, a resposta para essa pergunta é a seguinte: o shampoo não dilatou suficientemente as cutículas e com isso o produto não penetrou. E por isso parece que não fez nada, tanto na nuca quanto nas laterais, porque essas áreas concentram maior oleosidade. Então, enquanto o cabelo não parecer que está com areia, não tiver a textura bem porosa, ele não está pronto para receber o produto de realinhamento térmico ou de escova progressiva. Terceira pergunta: posso aplicar progressiva ou realinhamento térmico em cabelo processado por tioglicolato de amônia ou por hidróxido? Sim, você pode aplicar sim. Normalmente as progressivas não geram incompatibilidade química. Você consegue fazê-la em cima do tioglicolato tranquilamente, sem nenhum tipo de risco, e consegue também fazê-lo em cima do hidróxido, seja ele de sódio, de cálcio, de lítio, do que for, desde que esse cabelo tenha saúde suficiente para suportar o calor da piastra. Agora, muito importante, caso seja necessário voltar com a química de transformação, aí é extremamente necessário realizar um teste de mechas. Se o cabelo for processado por hidróxido, você consegue ter uma resposta imediata. Agora, o tioglicolato em cima de qualquer química eu não recomendo, porque a amônia ela vai agir durante 72 horas na fibra capilar. Então ele pode não responder imediatamente ao teste de mechas e depois de 3 dias vir a romper o cabelo. Quarta pergunta, e também muito importante: quantas vezes devo passar a piastra para fazer um realinhamento térmico perfeito? Nós recomendamos que a piastra seja passada em média 10 vezes, sendo 7 raiz e comprimento e 3 vezes apenas da raiz até as pontas. Porque a ponta normalmente já está bem sensibilizada. Então, se você passar as 10 vezes da raiz até a ponta, você pode danificar essa fibra capilar mecanicamente. E aí, pelo calor excessivo, danificar essa ponta da fibra capilar de forma irreversível. Pergunta número 5. Por que alguns cabelos voltam a ondular rapidamente? É uma outra pergunta que abre margem para uma série de fatores. Primeiro fator que pode ter ocorrido: a prancha pode não ter depositado temperatura suficiente, a prancha pode ter tido alguma dificuldade de estabilização de temperatura e com isso não depositou temperatura suficiente no fio, não promovendo o resultado 100% liso. E aí com isso, quando o cliente enxagou em casa, ele voltou em determinadas partes. Segundo fator: o shampoo não dilatou suficientemente a cutícula e o produto não penetrou no fio. Terceiro fator: dependendo do produto que o cliente utilizou em casa, se for um produto alcalino, ou seja, alcalino em relação ao fio, com um pH superior a 5,5, ele pode ter dilatado a cutícula e feito com que o produto saísse do fio. Dúvida técnica número 6. Como higienizar a fibra capilar após o processo de realinhamento térmico? Eu sugiro que se higienize a fibra capilar com o shampoo com pH neutro, ou seja, o pH fisiológico da fibra capilar. Um pH que oscile de 4,5 a 5,5. Qualquer pH superior a 5,5 pode dilatar a cutícula.
E a máscara, caso vá hidratar, nutrir, equilibrar o pH, procura utilizar uma máscara com pH ácido, uma máscara com pH em torno de 3,5, de 4, para poder manter essa cutícula selada e assim preservar o brilho e a sedosidade do fio. Dúvida número 7. Ainda existe progressiva com formol? Sim, apesar do formol ser proibido pela Anvisa, ainda existem muitas progressivas com formol. Ao que vocês têm que ficar atentos? Aos falsos ativos. Se arder o olho, é formol, não tem jeito. E só existem 2 compostos que vão proporcionar o resultado de alisamento em escovas progressivas, selagens térmicas e realinhamentos térmicos, que são formaldeído ou ácido glioxílico. Nenhum outro ativo vai alisar cabelo. Ácido acético não alisa cabelo, albumina não alisa cabelo, ácido tânico não alisa cabelo, nenhum outro tipo de ácido vai promover realinhamento térmico com alisamento 100% se não tiver formaldeído ou ácido glioxílico. A diferença é que o formaldeído, além de gerar ardência, não ter tempo de pausa, não precisar de enxágue, ela vai agir superficialmente no fio, enquanto o ácido glioxílico vai agir no interior da fibra, comprimindo as pontes de disulfeto. 8ª pergunta. O cabelo volta ao natural depois de algumas lavagens? Não. O efeito ele é progressivo. Se a progressiva contiver formol, o formol ele vai se acumulando na fibra capilar. E com isso, onde já foi processado, não vai voltar a ser cacheado, não vai voltar a ser crespo. Já o ácido glioxílico, ele tem um ciclo de vida de 5 meses. Então, depois de 5 meses, o ciclo de vida do ácido glioxílico se encerra por completo. Lá atrás, quando lançaram as primeiras progressivas sem formol, elas foram lançadas com carbocisteína na sua composição. Então, isso não acontecia. A carbocisteína também tinha efeito acumulativo porque ela cimentava as pontes de sulfeto. O glioxílico comprimia e a carbocisteína a cimentava. E aí, com isso, aonde já foi processado não voltava ao natural. Hoje, em fórmulas mais modernas, com o glioxílico com alto teor de pureza, você tem o retorno da estrutura da fibra capilar original após um tempo que a progressiva foi realizada. Mas as progressivas de formol, elas vão se manter na fibra capilar e só vão sair com o crescimento do fio. Última pergunta. Qual o segredo para um resultado perfeito? Diagnóstico correto, temperatura ideal, produto adequado e pós-química adequado com o pH fisiológico ou ácido para manter essa cutícula selada por mais tempo. Esses são os 4 fatores para se ter um resultado 100% liso, um resultado perfeito através do uso de escovas progressivas. Eu separei para vocês também algumas dicas bônus e alguns cuidados necessários ao realizar um processo de escova progressiva ou de realinhamento térmico. Primeira dica: utilizar luvas. Lembre-se sempre que as progressivas têm o pH ácido e por elas conterem serem formuladas com um pH ácido, elas têm um pH diferente da sua pele. Então, se vocês utilizarem progressivas com frequência sem luva, o que vai acontecer? Sua mão vai escamar, você pode ter alergia atópica. Então, sempre que for realizar um processo de realinhamento térmico, utilize luva, proteja suas mãos. Segunda dica: se for realizar um processo de escova com formol, utilize máscara. A cliente vai ali uma vez a cada 3 meses, você faz todo dia. Então, inalar essa fumaça é muito mais prejudicial à sua saúde do que à saúde da sua cliente. Terceira dica: nunca permita que o produto encoste no couro cabeludo da sua cliente. Ele pode gerar alergia, ele pode gerar queimadura. Então, sempre aplique o produto com uma distância de pelo menos meio centímetro da raiz. Quarta dica: ao utilizar um shampoo anti-resíduo, ao preparar a fibra capilar com um shampoo anti-resíduo, repare bem no pH desse shampoo. O pH deve ser alcalino, acima de 7,5, acima de 8 e no máximo até 9. Para quê? Para que esse shampoo dilate bem a fibra capilar, dilate bem as cutículas e prepare a fibra para um realinhamento térmico perfeito. Quinta dica, essa é muito importante: trabalhe sempre na angulação correta. Eu já vi muito profissional que, ao realizar a progressiva, vai colocando o cabelo para baixo e vai formando na divisão triângulos com a raiz. Se o cabelo não estiver bem dividido de forma retilínea,
a piastra não pega desde a raiz e forma um triângulo, não chegando à raiz. E aí o que acontece? Por não ter o depósito correto de temperatura, não ter depósito correto de calor nessa região, acaba que o cabelo fica com a raiz fofa. Então a sexta dica tem muito a ver com a quinta dica. Separe mechas lineares, nunca permita que forme esse triângulo na raiz. Ainda sobre a questão anterior, sobre a angulação, por exemplo, se você vai pegar uma mecha dessa região, o ideal é que você trabalhe com a piastra aqui, ó. E não botando para trás ou botando para o lado, como eu vejo muita gente fazendo. Sétima dica, tenha sempre em seu salão linhas home care para revenda, com o shampoo de pH fisiológico e máscaras com pH ácido, para que elas consigam manter o resultado liso por mais tempo. Oitava dica e dica de ouro, em regiões muito quentes e salões não climatizados, salões que não têm ar-condicionado, preste atenção em como esse produto está sendo conservado. Se o produto estiver exposto ao calor, ele perde resultado, ele é danificado. O produto tem que ser mantido numa temperatura de 23 graus Celsius. Então, se por acaso o seu salão não for climatizado, não tiver ar-condicionado, preserve esse produto na geladeira. Bom, gente, por aqui nós encerramos o nosso primeiro vídeo falando tudo sobre escova progressiva. E caso você ainda tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, pois eu terei o maior prazer do mundo em responder para vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho e fique atento aos próximos vídeos. Temos novidades incríveis para compartilhar com vocês e nós desejamos que a Forri Beauty Academy seja um espaço de muita troca de conhecimento.